A gente gostaria de pensar, juntamente com todos vocês nessa noite, se Jesus fosse voltar nesta noite. Nós estamos todo dia a um passo da volta de Jesus, e esse passo é um passo divino. Nada que nós possamos fazer adiantará ou retardará a volta do Mestre. Nós temos absoluta convicção de que não podemos antecipar e nem podemos retardar a volta de Jesus. A volta de Jesus é um artigo da doutrina cristã muito desprezado nos dias de hoje, mesmo porque nós preferimos o aqui e agora e não o além e o eterno. Estamos sempre desejando que Deus, de alguma forma, invista no nosso hoje e naquilo que nos pressiona ou aquilo que nós sentimos necessidade. Pedimos de Deus mais recurso, pedimos de Deus mais força, mais coragem, mais entusiasmo, mas não conseguimos ansiar pela vida eterna, por essa vida que está além. Os céus, para nós, é um lugar que quanto mais nós pudermos retardar a entrada lá, nós retardaremos. Procuramos de todo modo medicina, procuramos ajuda médica, procuramos suporte para todas as áreas da nossa vida que nos mantenha confortavelmente aqui nesse mundo, mesmo sabendo que esse mundo é um vale de lágrimas e um espaço de profunda angústia cotidiana. Gememos, diz o apóstolo Paulo, nessa carne, aguardando o dia da nossa redenção final. Todos os artigos de fé das Escrituras são muito caros à igreja. Nós olhamos para toda a Bíblia e entendemos que toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção e para a educação na justiça. Mas se eu pudesse apontar o mais desprezado entre todos os artigos de fé, eu diria ser a segunda vinda de Jesus Cristo. Esse assunto vem já há muito tempo, faz parte do incômodo do meu coração. Há dias em que eu estou mais despertado do que outros e clamando: Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, Senhor, volta para nós. Já não suportamos mais viver nesse angustioso vale de dor. Nós contemplamos muitos sofrimentos, todos os dias ouvimos notícias a respeito de um mundo caído impondo sofrimento atroz a todos aqueles que estão nesse vale, vivendo nessa carne. Mas eu não vejo na igreja todo o ímpeto que eu gostaria de ver quanto essa vida eterna que Jesus morreu na cruz para conquistá-la para nós. Eu vejo muita gente extremamente preocupada com os boletos bancários. Todo mundo quer pagar os boletos, pagar as contas. Todo mundo quer chegar no final do mês, de preferência no azul. Há quem consiga, há quem não consiga, e aqueles que não conseguem num mês, veem o seu saldo devedor crescer no mês seguinte, e tudo que eles querem é uma fé
que os auxilie e que os conceda algumas ferramentas para eles lidarem com a vida cotidiana. Mas a verdade é que a Bíblia Sagrada nos prepara, e essa é a grande missão da igreja, preparar os irmãos para a vida eterna com Cristo Jesus. Como se fala hoje tão pouco da volta de Jesus, esse silêncio me incomoda, não sei se incomoda aos irmãos como crentes, mas a mim me incomoda profundamente esse silêncio, e ele atesta sobre a debilidade do nosso próprio coração, porque Jesus morreu na cruz, não para que nós tivéssemos uma vida confortável nesse mundo. Essa vida vai precisar desaparecer para que nós provemos da grande razão da nossa fé, que é a vida eterna. Jesus disse: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância, e essa palavrinha aí traduzida como vida, é a palavra zoé. Nós temos a palavra bios, no grego, que fala de vida biológica, essa vida natural, vida orgânica, mas não foi para isso que Jesus veio. A palavra traduzida lá no Evangelho de João é zoé, e essa palavra diz a respeito de vida eterna, viver para sempre, viver eternamente com Deus. Essa é a grande promessa do Evangelho, e essa é a grande mensagem de Jesus. Mas como se fala tão pouco, como esse silêncio é incômodo. Nosso cristianismo tem altas expectativas para a vida terrena e nenhuma sobre o reino dos céus. Se o seu coração está extremamente apegado, se você está extremamente preocupado com essa vida, e só consegue ver bênção quando olha para o seu contra-cheque e vê que você foi agraciado com um bônus, ou você foi agraciado com alguma promoção. É uma bênção amanhecer vivo na presença do Pai. Se amanhã você acordar depois de uma noite de sono, eu costumo brincar dizendo que na noite anterior eu tenho morte cerebral e de manhã eu sou ressuscitado pelo Senhor e vou viver a vida. Então, é uma bênção acordar vivo no dia seguinte, é uma bênção estar despertado para as coisas do alto, é uma bênção ter os olhos fixos na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo diz que se a nossa expectativa de vida se resume só a este mundo, nós somos infelizes. Nós somos mais do que infelizes. Nossa proposta de vida deve ser contemplando a vida além, aquela que Jesus veio morrer na cruz para nos trazer. Pelo tempo decorrido, nós somos tentados, especialmente quem é crente há muito tempo, a olhar com certo descrédito para a promessa da sua volta. Pastor, eu estou na igreja desde a sua fundação, eu sou membro dessa comunidade, estou ao seu lado, ouvindo o Senhor falar a tempo e a fora de tempo, a nos exortar à vigilância permanente há 28 anos, e eu olho pela minha janela dia após dia e não há um menor sinal da volta de Jesus. O mundo está exatamente da mesma maneira que esteve há 2000 anos atrás, no início da era cristã, e o Senhor quer me falar sobre a volta de Jesus. Nós precisamos varrer da nossa teologia, pastor, esses mitos
E alguns vão pintando a volta de Jesus como um acontecimento imaginário, e outros até como um pensamento que entra no campo da ficção, como as 1000 léguas submarinas, a volta ao mundo em 80 dias, e obras dessa natureza que existe na nossa literatura, e imaginamos que a volta de Jesus é mais ou menos um acontecimento assim, mas não. O fato é que isso já acontecia. Olha o que diz o apóstolo Pedro, lá no tempo da era apostólica, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, ele diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, disse o apóstolo Pedro. Não retarda o Senhor a sua promessa, uma vez que alguns a julgam demorada. O fato do tempo passar e Jesus não voltar é um sinal da sua longanimidade, uma vez que Ele anseia e deseja que os homens em cada geração cheguem ao arrependimento e o confessem como seu glorioso e único Senhor e Salvador. Toda essa aparente demora se trata desse movimento da longanimidade divina, aguardando que se consume a salvação de muitas outras pessoas que talvez nós não nos preocupemos. Afinal, eu já criei em Jesus, tenho a minha salvação garantida, meu passaporte rumo às mansões celestiais está carimbado, então agora cada um cuide da sua própria vida. Essa era uma narrativa de um amigo que eu tinha, que quando eu recebi a Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador, eu fui compartilhar com ele do Evangelho e da minha alegria de servir a Jesus, e dizia eu para ele: rapaz, eu abracei a fé, e ele disse: eu também sou crente. Eu disse: você é crente, mas você deve ser algum agente secreto, porque eu convivi com você durante anos, você nunca falou da sua fé comigo. Não, a salvação é individual, a pessoa tem uma grande dificuldade de distinguir o que é individual do que é pessoal. A salvação é pessoal, não é um ato de individualidade, mas é um ato de pessoalidade. Jesus salva as pessoas e não a satisfação de um desejo individual, do orgulho humano ou da vaidade humana. A salvação é algo produzido pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus no coração das pessoas. Então, toda aparente demora se trata de um movimento da longanimidade divina, aguardando que se consume a salvação de muitos. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite perdido, sem ter a garantia e a certeza de uma fé robusta e profundamente enraizada na pessoa de Jesus, e tem a sua eternidade ainda expressa numa névoa. Mas essa noite o Senhor lhe trouxe para avivar em seu coração não somente o artigo de fé importante no Evangelho, que é a segunda vinda de Jesus, mas também na sua misericórdia, atraindo a cruz de Cristo, que é a grande razão da nossa reunião nessa noite. Os cristãos do início da era apostolar acreditavam firmemente que Jesus voltaria enquanto eles estivessem vivos. O apóstolo Paulo morreu com essa esperança. Nós vemos essa esperança nas palavras dos apóstolos ao longo do Novo Testamento. Todos acreditavam,
que Jesus pudesse voltar enquanto eles ainda estivessem vivos, tanto que a doutrina cristã contempla o que acontecerá com os vivos, crentes vivos que estiverem vivos sem morrer na volta de Jesus. A Bíblia diz que eles serão transformados como um abrir e piscar de olhos. Eles serão transformados e se encontrarão com Jesus nos ares, diz a palavra do Senhor, mas de modo nenhum precederão os que dormem. Diz que os que dormem ressuscitarão primeiro ao encontro de Jesus. Depois, os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados até a presença de Cristo Jesus, quando Ele voltar nas nuvens com os seus santos anjos. Essa expectativa de que Jesus voltaria nas primeiras horas do amanhecer, refletia-se na espiritualidade deles e no exercício da missão deles. Essa proximidade com a volta de Jesus levava-os a viver um amor com aquela expectação de que Jesus poderia voltar a qualquer momento. Isso produziu uma geração de crentes que jamais se repetiu em qualidade ao longo dos 2000 anos de cristianismo. Aqueles irmãos eram muito crentes, aqueles irmãos eram muito tementes, aqueles irmãos eram muito piedosos. E por que, pastor? Uma das razões que se explica a piedade durante o período apostolar é que eles acreditavam que Jesus pudesse voltar a qualquer momento. A igreja em nossa geração perdeu essa expectação urgente da volta de Jesus. Nós perdemos completamente. Alguns adotaram e adotam uma vida sem qualquer temor, como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos, 200 anos, mas não se engane, a volta de Jesus pode ser adiantada na minha morte, na sua morte, na nossa morte, a qualquer momento. Quando você vai ao cemitério, você encontra lápides escritas, transcritas com o nome, data de nascimento e falecimento, e aquilo varia muito. Você vai encontrar uma sepultura com restos mortais de um ser humano que morreu aos 90 anos de idade, mas você vai encontrar também restos mortais de quem morreu aos 50, aos 40, aos 30, aos 20 anos de idade. A verdade é que a volta de Jesus pode acontecer de uma forma ou de outra, ele vindo nas nuvens ou nós indo ao encontro dele depois que morrermos para essa vida terrena. A verdade é que crer nessa expectativa da volta de Jesus e viver debaixo dessa expectativa produz em nós uma fé viva, uma fé que não desiste jamais, uma fé que não entrega os pontos, uma fé que não desiste, uma fé que não troca as coisas de Deus pelas coisas deste mundo e desta vida. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo vai falar que existem irmãos e irmãs que amam a vinda de Jesus. Ele diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. A grande questão que nós precisamos fazer diante de tamanha afirmativa é se os irmãos amam a vinda de Jesus, é se o seu coração aguarda com ardente expectativa a volta de Cristo. Eu me lembro que tentava de alguma forma encorajar o coração dos meus filhos
a estarem firmes com Jesus, especialmente naqueles momentos iniciais da adolescência e início da juventude, e eu brincava com eles que Jesus poderia voltar antes que eles se casassem, antes que ele ou ela se casasse. Ah, não, pai, deixa para Jesus voltar depois que eu me casar. A verdade, gente, é que nós não temos a menor ideia do gozo que encherá o nosso coração quando nós estivermos com Jesus eternamente. Nós não fazemos ideia da alegria que tomará o nosso coração quando nós entrarmos pelos portais da glória e sermos recebidos por aquela voz mansa do bom pastor, agora glorificado, dizendo: vinde, ó benditos de meu Pai, e tomai por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Essas concepções bíblicas da vida eterna, nós vamos evitando, porque nós queremos mesmo ter algumas ferramentas para melhorar a nossa condição de vida terrena, e não fazemos ideia que esse dia do Senhor pode nos tomar de surpresa. E é a respeito dessa surpresa que a parábola das 10 virgens fala, a parábola que nós lemos no início do culto dessa noite, e lá no final: em verdade vos digo, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Mas eu amo a vinda de Jesus, eu sonho com o dia de poder viver com Ele eternamente, e não mais ter que carregar os fardos dessa vida dolorosa, e também, por que não dizer, os fardos da nossa própria função dentro do corpo de Cristo, lidando com as dificuldades de cada um de entender os processos de santificação, purificação, para um encontro com Jesus eterno. Nós vamos ter uma noite onde a gente vai falar só sobre isso. Se Jesus e eu soubesse que Ele voltaria hoje à noite, eu falaria um pouco mais demoradamente sobre santificação com os irmãos, uma vez que a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o rosto do Senhor, ninguém verá a face de Deus. Todo crente precisa não somente crer na vinda de Jesus, mas precisa também amá-la, precisa lidar com amor, com afeição para esse grande dia, e viver a vida terrena como um período de preparação para esse encontro eterno com Deus, que se dará ou na volta pessoal de Cristo, ou na nossa ida ao encontro dele a qualquer momento também, uma vez que podemos a qualquer instante partir e estar com Jesus. Também precisamos reagir à volta de Jesus com urgência e com o temor devido. A ideia é trabalharmos aqui os sermões dominicais sob um certo senso de proximidade, e fazer uma revisão da nossa própria fé aos domingos à noite, para que nós possamos fazer uso desse tempo como um tempo preparatório antes do nosso encontro com Jesus, que poderá se dar a qualquer instante. A última trombeta pode tocar e, de repente, os céus se enrolarem como um pergaminho, diz a palavra de Deus, elementos do ar fundirem-se com os elementos da terra, e de repente, meus queridos irmãos, haver um novo céu, nova terra, e nós, diante do autor da vida, tendo que prestar contas da nossa mordomia de vida pessoal. A volta de Jesus é extremamente importante.
A pergunta é: o que você faria se soubesse antecipadamente que Jesus voltaria nessa noite? Suponhamos que você tivesse informação privilegiada e você saberia por alguma razão que Jesus iria voltar nessa noite. Qual seria a sua postura? O que lhe passaria na mente? O que lhe ocorreria no coração? O que você faria já se Jesus voltasse nessa noite? Eu buscaria avaliar a veracidade da minha conversão. A pergunta a se fazer é: eu sou um verdadeiro convertido a Jesus? Eu sou uma nova criatura? Eu, de fato, recebi a Cristo como Salvador de minha alma? Eu sou um salvo em Jesus Cristo? Você é um salvo em Jesus Cristo? Você tem absoluta certeza da sua salvação? A sua conversão foi de A a Z? Você se converteu legitimamente? Ou a sua conversão, a palavra conversão soa à sua mente como se você fizesse apenas uma troca de rito? Antes você era de uma outra religião, e aí daí você passou a frequentar aqui a igreja, a cantar os hinos, achou tão bonito isso, que você acabou por ficar domingo após domingo, repetindo o rito de adoração, de culto com a gente, mas sua vida não mudou nada. Você continua o mesmo homem, com os mesmos padrões morais, com os mesmos padrões éticos. Sua vida não foi transformada, seu gênio não foi domado, sua língua continua incontrolada, a violência do seu coração ainda não foi submetida ao poder do Calvário, o fruto do Espírito ainda não brotou em você. Então, se Jesus voltasse nessa noite, antes que esse culto terminasse, eu buscaria avaliar a veracidade da minha conversão. Eu sou um convertido a Jesus, eu creio realmente em Jesus para a minha santificação e para a minha salvação, eu criei nele para a vida eterna, ou nada mudou? Eu continuo com o mesmo palavreado de sempre, o mesmo vocabulário chulo e sujo, as mesmas piadas de duplo sentido, o mesmo conteúdo moral. Eu ainda continuo com os olhos compridos numa moça bonita, apesar da minha esposa estar do meu lado. Afinal, que tipo de conversão de fato aconteceu comigo? Outros são de família cristã, nasceram numa família onde desde pequenininho estão inseridos no ambiente da igreja. Eles vêm para a igreja e voltam da igreja, cantam os hinos, durante a semana colocam uma camiseta com Jesus estampado no peito, eu amo a Jesus, e acredita que cristianismo se resume a apenas isso, que o ser uma nova criatura, de que ser reconhecido por Jesus não é o bastante. Na verdade, meus queridos, se Jesus voltasse nessa noite, eu buscaria avaliar a veracidade da minha conversão, como Paulo sugere lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 7, que diz: observai o que está evidente, se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo. O apóstolo Paulo não se rendia facilmente às declarações verbais, ele não se rendia facilmente a simples confissões, ele não se rendia facilmente a uma fé que pudesse ser resumida em palavras. Não,
ele faz questão de chamar a atenção da igreja de Corinto, dizendo: se alguém confia em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo. Eu sou um cristão, de fato o sou. E por que que o pastor está assim, tão confrontador essa noite? Porque o maior trabalho do pregador das Escrituras, do pastor de uma igreja, ou pelo menos eu gostaria muito de estar livre desse peso, mas o maior trabalho é aquele que Paulo, escrevendo aos próprios Coríntios, disse: eu zelo por vós com zelo de Deus, pois zelando pela salvação dos meus queridos amigos e irmãos, daqueles que me ouvem todas as semanas, 2, algumas vezes, 3 vezes na semana, quando é a quarta-feira que eu tenho o privilégio de trazer a meditação da palavra. Seria triste, muito triste para mim, se eu constatasse na eternidade que não estou acompanhado daqueles que me ouvem, ou que me ouviram a vida inteira. Antes, pelo contrário, alguns não deram o menor ouvido e não tiveram o menor capricho de examinar as Escrituras juntamente comigo nos cultos dominicais, para avivar seu coração para o dia final. E o dia final se aproxima a cada dia que passa. O dia final se aproxima. Agora, há poucas semanas, começou-se a fazer uma propaganda na televisão acerca de um documentário feito no entorno da tragédia que tomou lugar à cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, da tragédia da Boate Kiss. Eu, quando vejo aquele documentário e olho e observo a vida dos mais jovens, porque quanto mais jovem nós somos, parece que nós temos um crédito de vida tão grande e que essa vida toda está para ser vivida e gozada e experimentada. E naquela noite, vários jovens saíram de casa com a ânsia de viver um bom tempo com a galera, como eles costumam dizer, e não faziam a menor ideia de que aquela seria a sua última noite. Aqui, há semanas passadas, eu fui lembrado do diácono de uma igreja muito querido, que ao sair do culto num domingo, ele e a sua família foram atropelados. Grande parte da sua família morreu no local. Ele sobreviveu e pegou nos corpos dos seus filhos, ainda criança, e abraçou os filhos, dizendo: o Senhor deu e o Senhor levou, louvado seja o Senhor. Que bom é a gente trabalhar com a fé de que os nossos filhos estão ouvindo de nós palavras de alerta constante e permanente quanto à brevidade da vida, quanto ao tempo que nós vivemos, que a qualquer momento teremos a chegada do nosso querido Senhor, vindo para nos resgatar. Essa verdade alimentava a fé e o imaginário dos cristãos no primeiro século, na era apostólica.
A nossa ideia com essa série de mensagens é, de alguma forma, reviver esse imaginário aqui na igreja, de maneira que todos nós podemos e devemos estar preparados para o desfecho final de nossas vidas a qualquer instante. Portanto, muito mais do que entretê-los com um discurso sobre uma vida terrena mais próspera, mais rica, mais cheia dos valores deste mundo, eu reforço o que preguei de manhã, digo que você precisa perder a sua vida para ganhar a vida eterna. Você precisa perder a vida para ganhá-la. Você precisa fazer morrer a velha criatura, fazer morrer esse velho homem que clama dentro de você, exigindo todo o tempo que você lhe satisfaça os desejos. Para reviver para Cristo, para ressurgir uma nova criatura e viver como um filho de Deus, um servo de Deus. Portanto, assim como Paulo exortou a igreja de Corinto, eu também, obviamente não com a mesma autoridade apostólica do apóstolo Paulo, mas como pastor dessa comunidade há 28 anos, eu o aconselho a pensar consigo mesmo, a refletir sobre os grandes artigos de fé que fundamentam a sua vida cristã. São esses artigos que vão dar direção à fé dos vossos filhos, à fé da família. Então pense outra vez consigo mesmo, refresque a memória e refresque o coração. O modelo romanista que prioriza o rito e não a vida é uma falácia, e há muito do catolicismo romano nas veias culturais do brasileiro. As Escrituras priorizam não o rito, mas o sermos novas criaturas. As suas escolhas falam muito sobre quem é o seu Senhor. Quando você tiver com dúvida sobre quem de fato governa a sua vida, faça as perguntas corretas para si mesmo e você descobrirá quem é que o governa. E se você chegar a descobrir que é você mesmo, ou que é o pensamento vulgar do espírito deste tempo, que é a cultura, ou qualquer uma outra voz dissonante que contraria o Evangelho, então você vai descobrir quem é o seu Senhor e vai conseguir apontá-lo. E é a esse Senhor que você serve, e não ao Senhor da Bíblia. O Senhor da Bíblia exige amor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força. É óbvio que eu adoro conviver com você. Não importa, às vezes eu estou aqui no púlpito olhando para a congregação e talvez você possa me levar a pensar, pastor, não se incomode comigo. Eu sou um ser humano adulto que sei perfeitamente o que eu faço, quando faço e por que faço. Não se incomode comigo, não perca o sono por mim, não perca a fome por mim, não se angustie por mim, não se consuma por mim. E eu diria para você, você se satisfaria em ter apenas um orador e não um pastor? Um pastor vai se incomodar, sim. Como é que você vive? Como é que você processa o seu dia a dia? Como é o seu casamento? Como é a sua família?
quais são os fundamentos do seu casamento, o que você pensa sobre matrimônio. O pastor de verdade vai se incomodar com os papais e as mamães que eu costumo perguntar, sentar enquanto está gerando o bebê, disse: você tem ideia do que você vai fazer com esse ser humano que está sendo gerado aí dentro de você? Algumas dão aquele sorriso, que é aquele sorriso, não é? Aquele sorriso, pastor, e tal. Mais ou menos para quebrar a seriedade da pergunta. Mas a verdade é que um verdadeiro pastor vai se preocupar se você está indo para o céu ou não. Se a sua vida tem legitimidade, ou se a sua vida é só religião. Sabe, pastor, eu ia na igreja católica, aquele rito é muito complicado de acompanhar, embora sentando na missa 3, 4 vezes, você consegue decorar exatamente o que vai acontecer a cada altura do rito. Agora, pastor, eu ouvi o sermão, eu ouvi o senhor falar sobre salvação, céu, vida eterna, segunda volta de Jesus, proximidade da morte, e eu prefiro me sentar aqui para ouvi-lo. Você é muito bem-vindo, mas eu diria que você investiria um alto preço na sua vida, se você a avaliasse à luz das Escrituras e se perguntasse se você de fato converteu-se a Jesus. Se Jesus é realmente o grande centro da sua vida. Hebreus capítulo 3, versículo 12, o escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem foi que escreveu. Um pouco de cultura bíblica é bom. Nós não temos ideia de quem foi o autor da carta aos Hebreus. Alguns historiadores dizem que foi Apolo, outros juram de pé junto que foi Paulo. Nós não sabemos e não há registro histórico que acredite esse trabalho ao apóstolo Paulo. Mas o escritor aos Hebreus diz: tende cuidado, irmãos. Tende o que, irmãos? Cuidado. Portanto, esse é um texto que nós precisamos ter redobrada atenção, porque ele manda ter cuidado. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Veja com tamanha urgência o escritor bíblico nos exorta a varrer do nosso coração a perversidade da incredulidade, especialmente no que diz respeito a uma promessa tão central das Escrituras quanto a promessa da segunda vinda de Cristo. Jesus, o escritor aos Hebreus diz que o coração cheio de incredulidade é um coração perverso, é um coração que nos afasta do Deus vivo e não nos atrai, mas nos afasta, nos repele. Tende cuidado. Por quê, pastor? Porque a incredulidade ronda os corações mais nobres. Eu conheço pastores que na juventude se sentaram no banco do seminário, tiveram uma formação teológica ímpar, refinada cultura, e depois, no meio do caminho, no meio da sua trajetória, quando vão entrando na meia-idade, ou na idade da velhice, eu ainda não entrei, digamos, um longo caminho na velhice, mas estou ali nos primeiros anos, vou fazer 63 anos, já estou ali, já entro no banco, já não pago mais
uma série de coisas, já entro na fila do preferencial, do banco, e enfim, outro dia eu fui trocar o óleo, e eu perguntei ao rapaz, não tem um chorinho aí, um descontinho para pagamento em dinheiro? Aí ele ligou para o chefe dele, ô chefe, está aqui um senhorzinho, um senhorzinho, pois é, eu virei um senhorzinho, mas eu dou glórias a Deus porque não tenho um coração perverso, cheio de incredulidade, continuo a crer que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, cheia de autoridade para nos conduzir e que os ensinamentos bíblicos não caducaram, continuam vivos, continuam de pé, e enquanto eu tiver força e o Senhor me conceder a graça de o fazer, eu vou lembrar aos irmãos a tempo e a fora de tempo que a morte é logo ali, que o epílogo da vida nós não sabemos quando nós entramos na última cena da trama. Podemos sair de casa muito bem, imaginando que temos a vida toda pela frente e sermos surpreendidos por algum diagnóstico desagradável no consultório médico. A verdade é que estas coisas acontecem e geralmente nós imaginamos que só acontece com o vizinho da casa ao lado. Não. Estas coisas também podem bater a nossa porta. E esse dia não pode nos encontrar com um coração perverso, incrédulo. Nós precisamos estar celebrando todos os dias e todo o tempo a sã doutrina. E glorificando a Deus noite e dia por sua santa palavra, pela palavra que Ele faz entrar no coração. Pelo contrário, continua o escritor aos Hebreus, exortai-vos mutuamente cada dia. É o que eu estou fazendo hoje, tentando viver a Bíblia um pouco aqui do púlpito da igreja. Exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Perverso coração de incredulidade, endurecido pelo engano do pecado. Porque o pecado pode fazer isso com a gente, sim. A gente pode se encantar e se enamorar tanto com o pecado, que o coração da gente pode ser endurecido pelo engano. E às vezes a gente ouve isso na igreja, nossa, mas o fulano estava num ritmo tão bom, marchando com tamanha ênfase rumo às mansões celestiais, de repente. Eu, como sou pastor, e um pastor velho, eu sou muitas das vezes questionado e me perguntam, pastor, o que aconteceu com o fulano de tal? Com o reverendo fulano de tal? Com o pastor fulano de tal? Por que ele de repente perdeu a fé, perdeu o tino? Eu disse, eu não sei. Mas por alguma razão ou um perverso coração de incredulidade passou a bater naquele peito, ou de repente ele foi endurecido pelo engano do pecado. E a exortação continua a mesma. Exortai-vos mutuamente a cada dia. Parece que esse é um exercício que a congregação precisa fazer uns com os outros. Os pais com os filhos em casa, o marido com a mulher, o avô com os netos, o irmão com o irmão, a irmã com a irmã, exortando mutuamente durante
o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Irmãos, nós podemos estar na igreja endurecidos pelo engano do pecado. Você pode perfeitamente encorajar alguém que diz assim: eu não vejo mal nenhum nisso. E no inferno há sempre gente que foi para o inferno imaginando que teria tempo para fazer um balanço da sua vida a qualquer momento. Lá estarão os que quase se converterão. Lá estarão os que lamentarão para sempre sobre aquilo que ouviram a respeito do Salvador. Nós podemos estar na igreja, queridos, endurecidos pelo engano do pecado. Não permita que o seu coração seja toldado por esse toldo que o leve a não ver problema algum. Hoje, a frase mais repetida que eu ouço entre jovens e adultos é: pastor, isso não tem nada a ver. Matrimônio até a morte, casar e fazer um voto de fidelidade, amor e lealdade por toda a vida até a morte. Pastor, o senhor não está vendo que o senhor está fora de moda? Que a gente precisa fazer uma revisão, porque afinal, um carro depois de 10.000 quilômetros já é um carro usado. O da igreja tem 255.000. E eu ainda mantenho o carro vivo, andando, funcionando e trabalhando. Eu sinto muito em dizer, mas vocês não podem trocar de marido. Vocês não podem trocar de mulher. Vocês precisam realmente sustentar a aliança do matrimônio até a morte. E não é gemendo, mas com alegria no coração. Eu não posso ter uma Bíblia aberta diante de mim e negociar o matrimônio, ou negociar uma vida santa. Afinal, eu estou pregando para, junto comigo, levar os irmãos, todos, a entrarem pela porta que é Cristo Jesus, e entrar e encontrar verdes pastagens como Ele prometeu. Você não pode viver sob as névoas do engano, como que o que importasse fosse a sua simples presença nos cultos. Nossas escolhas, gente, nossas prioridades falam alto na nossa vida. Nós não saímos daqui. O culto de domingo à noite não é começar o submarino a deixar as profundezas do mar e vir à superfície. O culto do domingo não é uma imersão em Cristo e depois você emerge para viver a vida terrena. Não, amanhã você precisa amanhecer crente. Os pais precisam amanhecer amanhã chorando pelos seus filhos. Os avós pelos seus netos. Os pastores por suas igrejas e comunidades. Porque basta um cochilo, meus queridos irmãos. Um cochilo e uma geração inteira se perde. Portanto, que a sua vida seja uma vida verdadeiramente como a de uma nova criatura, vivendo, aguardando a volta iminente de Cristo a qualquer instante. Amém, meus amados? Vamos ficar de pé.
Meu amado Deus, querido Pai, Sua palavra manda que nós nos exortemos mutuamente, para que não sejamos endurecidos pelo engano do pecado. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós vivemos num mundo que, a todo tempo, ó Deus, tenta de alguma maneira enfeitar esse caminho perverso de incredulidade, esse caminho divorciado das verdades bíblicas, divorciado dos principais elementos da fé. Mas tem misericórdia de nós, ó Deus, que nós jamais percamos de vista, Senhor, o sentido do nosso verdadeiro chamado, que o nosso coração seja a todo tempo visitado, fortalecido e de alguma forma encorajado a renovar, ó Deus, o nosso ânimo para com a volta de Cristo que pode se dar a qualquer instante. Prepara-nos, ó Deus. Quem entrou aqui nessa noite, ó Deus, sem a perfeita compreensão da volta de Cristo, sem o devido preparo para enfrentar esse cenário pós-morte, que o Senhor desperte o coração, desperte o ânimo, que o Senhor lhes abra os olhos, lhes abra, Senhor, os olhos do coração especificamente, para que não fiquem pelo caminho, mas que atendam ao teu chamado e venham servir a Cristo de todo o coração, servir de toda a alma, de todo o entendimento. Senhor, leva-nos para uma semana na sua presença, traga-nos de volta na quarta-feira para esse culto que é um culto, ó Deus, um culto tradicional aqui na igreja, esse culto que antecede o domingo da Páscoa, que nós tenhamos um tempo especial aqui na quarta-feira, Senhor. Eu te peço em nome e por amor de seu amado Filho Jesus, que o Senhor nos leve em paz e segurança e que nos guarde pelo caminho de volta para casa, em nome de Jesus. Amém. Quarta-feira é um culto tradicional.